Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e vamos dar início a mais uma videoaula na nossa disciplina de Ciências. E na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre o nosso último assunto explorado, ou seja, aquele último assunto que vimos na nossa aula anterior, aonde foi sobre a alimentação. É isso aí. Então essa é a nossa revisão para que em seguida vocês possam realizar a atividade no livro de reforço. Vamos lá dar início? Bem, a gente viu que os alimentos, eles são de extrema importância para a nossa saúde, ou seja, para a nossa sobrevivência. O nosso corpo precisa de vários nutrientes para que o nosso organismo possa funcionar de uma maneira correta. Ou seja, precisamos de uma alimentação balanceada, variada, rica em nutrientes, aonde não pode haver a falta ou excesso desses nutrientes. A gente viu também que nós devemos fazer no mínimo 3 refeições por dia. Vocês lembram quais são elas? Café da manhã, almoço e jantar. É isso aí. No mínimo devemos fazer essas 3 refeições. E outra, devemos saber quais alimentos devemos consumir em cada refeição. Como por exemplo, eu posso comer sanduíche e tomar refrigerante na hora do almoço? Claro que não tem lógica nenhuma, porque nesses alimentos não contém nutrientes que o nosso corpo precisa, então devemos tomar bastante cuidado no que vamos consumir. E outra, quando me refiro a uma alimentação saudável não é só frutas e verduras não, tirem isso da cabeça de vocês. Uma alimentação saudável ela é variada, rica em carnes, ovos, frutas, verduras, legumes, é rica em vários nutrientes, ok? Preste bastante atenção. E os alimentos nos fornecem força, energia e crescimento. Lembrando que os alimentos, eles também são classificados de acordo com a sua origem, ou seja, as origens dos alimentos são animal, vegetal e mineral. Os alimentos de origem animal são aqueles alimentos que vêm do animal, como por exemplo, o ovo, leite, as carnes, são exemplos de alimentos de origem animal. E a maior parte dos alimentos de origem animal, eles são ricos em proteínas. Já os alimentos de origem vegetal são todos aqueles alimentos que vêm da planta, como por exemplo, o milho, o feijão, ervilha, arroz, que mais que vem da origem vegetal? A maçã, abacaxi, maracujá e entre outros alimentos que vêm da planta, que são de origem vegetal. E os alimentos de origem vegetal, a maior parte deles são ricos em vitaminas e sais minerais. Já os alimentos de origem mineral é somente a água e o sal, não esqueçam disso, água e sal. O sal, ele serve como tempero nos nossos alimentos, só que lembrando, não devemos colocar o sal em excesso nos alimentos, porque o sal em excesso faz mal ao nosso organismo. E a água a gente sabe que é o alimento essencial para a vida e nós devemos consumir no mínimo 2 litros de água por dia, porque a água ela não serve só para matar a nossa sede, ela serve para purificar e hidratar todo o nosso organismo, ok? Lembrem-se disso. Então, essas são as origens dos alimentos: animal, vegetal e mineral. Agora, vamos falar sobre os nutrientes que encontramos nos alimentos. Os nutrientes podem ser proteínas, carboidratos, óleos e gorduras, também conhecido como lipídios, vitaminas e os sais minerais. As proteínas eu posso encontrar no ovo, na carne, no leite. Os carboidratos eu encontro nos alimentos que possuem massa ou açúcar, como por exemplo, arroz, feijão, macarrão, batata. As gorduras, os lipídios, eu posso encontrar onde? No azeite, na margarina. As vitaminas eu encontro nas frutas,
legumes. E os sais minerais eu posso tanto encontrar nas frutas, como também eu encontro na água. De acordo com os nutrientes, nós encontramos os grupos dos alimentos. É isso aí, de acordo com os nutrientes, encontramos os grupos dos alimentos. E os grupos dos alimentos são construtores, reguladores e energéticos. Toda vez que eu falar grupos dos alimentos, eu estou me referindo a construtores, reguladores e energéticos. Os construtores, o nome já diz, construir, é que faz o nosso corpo crescer. E todos os alimentos que fazem o nosso corpo crescer, ele possui proteínas, é isso aí. O ovo, leite, a carne, enfim. Os alimentos reguladores, o nome já diz que regula o nosso organismo para que ele funcione bem, corretamente. E quem regula o nosso organismo são as vitaminas. Então, lembre-se, reguladores regulam o organismo e são as vitaminas, as frutas, né? E os energéticos são aqueles que nos dão energia para realizarmos as atividades diárias. E eles são encontrados nos carboidratos, que são as massas, né? O açúcar. Quando eu me refiro a açúcar, eu não estou me referindo só ao açúcar sacarose, que é aquele feito a partir da cana-de-açúcar, não. Pode ser encontrado também na frutose, que é o açúcar das frutas, né? No mel também encontramos açúcar. Então, associo o açúcar não só com aquele alimento, como por exemplo o bolo, o sorvete, não. Também estou me referindo ao açúcar bom para o nosso corpo, que é o que encontramos nas frutas. Não só o açúcar ruim, que encontramos na bala, né? No sorvete, no mousse, enfim. E a gente viu também alguns cuidados que devemos tomar com os alimentos, como por exemplo, lavar sempre bem os alimentos antes de consumir, principalmente aqueles que comemos crus, como a maçã, que mais a gente come cru? A uva, o morango, e devemos cozinhar numa temperatura média os legumes, né, como o chuchu, a batata, a cenoura. Por quê? Porque quando eles são cozinhados demais, eles acabam perdendo os seus nutrientes. Então devemos tomar bastante cuidado. E outra, ao pegarmos nos alimentos, devemos sempre lavar bem as nossas mãos, porque as nossas mãos possuem alguns tipos de bactérias, mesmo que a gente não possa ver, mas ela contém. Então precisamos sempre lavar bem as nossas mãos. E outra, devemos cozinhar ou assar bem as carnes, porque quando os animais eles são criados em lugares inadequados, eles acabam contraindo um tipo de verme, que é conhecido como a solitária ou tênia. E se a gente não cozinhar ou passar bem esses alimentos, a gente acaba contraindo quando consome ele, certo? Esse verme acaba se instalando no nosso organismo. Então prestem bastante atenção ao realizar o cozinhar ou assar das carnes, ok? Então, crianças, essa foi a nossa aula, essa foi a nossa revisão de hoje e agora vocês vão fazer a atividade que está lá no livro de reforço e a tia vai colocar aqui do lado as páginas que vocês vão realizar, ok? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!